Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós vamos começar o nosso segundo dia. Hoje é o segundo encontro do evento Workshop Educação, Direitos Sexuais e Reprodutivos, um estudo de caso entre Brasil e Argentina. O evento será gravado e disponibilizado nas plataformas do CRIM-UFMG. Para receber o certificado, é necessário presença nos 3 dias do evento, e essa presença é contabilizada automaticamente ao entrar no SIM. O evento será ministrado na língua portuguesa e na língua espanhola. Cada palestrante terá 10 minutos iniciais para expor um panorama geral do tema em seu país, e em seguida, 3 perguntas. As convidadas de hoje são uma da Argentina, uma do Brasil. A convidada da Argentina é Abel Bianco. Ela é médica feminista da Universidade de El Salvador, mestre em saúde pública da Universidade do Vale da Colômbia, especialista em epidemiologia e estatística médica da Universidade de Londres. Ela é presidente e fundadora da Fundação para o Estudo e Investigação das Mulheres, coordenadora da campanha internacional Las Mujeres Esperamos, Acabemos com a Violência e o HIV. Em 1983, criou o programa Mulher para o Desenvolvimento no Ministério da Saúde e Ação Social da Nação. Participou nas conferências internacionais sobre população e desenvolvimento no Cairo, 1994, sobre as mulheres em Nairobi, em 1985, e em Pequim, 1995. Foi diretora do Programa Nacional do SITA, do Ministério da Saúde Nacional, eleita membro do Grupo Consultivo Regional da Sociedade Civil da ONU Mulheres entre 2012 e 2016. Em 2012, criou um comitê da ONG para a Comissão sobre a Condição Jurídica e Social da Mulher na América Latina e no Caribe, do qual é co-presidente. Desde 2003, é membro do Grupo Maior das Mulheres, um dos 9 grupos de participação da sociedade civil reconhecidos pela ONU. Em 2016, ela apresentou a experiência do Grupo Maior das Mulheres no monitoramento da Agenda 2030. É fundadora e coordenadora do Observatório Argentino de Gestores dos Direitos da Mulher, com o objetivo de incluir a perspectiva de gênero na agenda do G20. Argentina e coordenadora local do Grupo do Trabalho de Gênero do G20. Ela foi reconhecida, entre outras, com o Prêmio Mulheres Distintas, concedido pelo Comitê de Londres da Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher das Nações Unidas, e reconhecida na categoria Liderança, na lista do BBC, de 100 mulheres que movem o mundo. Convidada do Brasil é a Elaine Leandro Machado. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Mestrado em Políticas de Saúde
respectivamente pela Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorado em epidemiologia pela mesma instituição. Foi professora do Departamento de Medicina de Família, Saúde Mental e Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ouro Preto, entre 2016 e 2019. E atualmente é professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. É pesquisadora da UFMG nos grupos de pesquisa em Economia da Saúde e Observatório da Saúde Urbana. Atuou ainda como tutora em EAD em cursos de extensão em doenças crônicas e promoção da saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade de Brasília. E no apoio matricial na atenção básica pela Escola Nacional de Saúde Pública. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy iniciamos nuestra segunda reunión del evento Taller Educación, Derechos Sexuales y Reproductivos, un estudio de caso entre Brasil y Argentina. El evento se grabará y estará disponible en las plataformas CRIM de la Universidad Federal de Minas Gerais. Para recibir la certificación se requiere asistencia en los 3 días y esta asistencia se contabiliza automáticamente al ingresar a CIMPA. El evento se llevará a cabo en portugués y español y cada orador tendrá 10 minutos iniciales para presentar una descripción general del tema en su país y luego hacemos 3 preguntas. Desde Argentina nos va a estar acompañando Mabel Bianco, es médica feminista de la Universidad del Salvador, máster en salud pública de la Universidad del Valle en Colombia y especialista en epidemiología y estadística médica de la Universidad de Londres, presidenta fundadora de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, coordinadora de la campaña internacional Las Mujeres No Esperamos, acabemos con la violencia y el VIH-Sida ya. En 1983 creó el programa Mujer, Salud y Desarrollo en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Participó en las conferencias internacionales sobre población y desarrollo del Cairo y de la mujer en Nairobi y en Beijing. Fue directora del Programa Nacional de SIDA del Ministerio de Salud de la Nación. Miembro electa del Programa Asesor Regional de la Sociedad Civil de ONU Mujeres. En 2012 creó el Comité de ONGs para la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en América Latina y el Caribe, que copreside. Desde el 2013 integra el Grupo Mayor de Mujeres, uno de los 9 grupos reconocidos en ONU de participación de la sociedad civil. En 2016 presentó la experiencia del Grupo Mayor de Mujeres en el monitoreo de la Agenda 2030. Es fundadora y coordinadora del Observatorio Argentino de Defensoras de Derechos de las Mujeres con el objetivo de incluir la perspectiva de género en la Agenda del G20 Argentina y coordinadora local del Grupo de Trabajo de Género del G20. Y desde Brasil nos va a estar acompañando Elaine Machado, es psicóloga de la Universidad Federal de Sao Paulo, es maestrando en políticas de salud y planeamiento por la Universidad Federal de Minas Gerais y es doctora en epidemiología por la misma institución, es profesora del Departamento de Medicina de Familia y Salud Mental y Salud Colectiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Ouro Preto y actualmente es profesora del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais. Bueno, les vamos a ceder la palabra a Mabel y después Elaine para que tengan sus 10 minutos. Bueno, muchas gracias y por la invitación. Voy a tratar de hablar despacio o lento para que me puedan comprender les colegas que hablan portugués. Yo lo más que puedo es hablar un portuñol muy malo, así que voy a hablar el español, que tampoco lo hablo muy bien, pero bueno, es mi lengua. Muchas gracias por la invitación y creo que es importante mencionar que estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos
no desde hace tantos años, y ese es uno de los temas que debemos comprender, que nos costó mucho llegar a poder hablar de derechos y salud sexual y reproductiva. Ha habido muchas dificultades en que en el mundo se acepte este concepto, porque, por ejemplo, cuando fuimos a la conferencia internacional de población y desarrollo en Cairo en 1994, no pudimos hablar de derechos sexuales, tuvimos que hablar de derechos reproductivos y englobar ahí a los derechos sexuales. Esto es algo, ustedes dirán, ¿cómo puede ser, no? Ahora nos parece imposible, pero todavía ahora se está cuestionando y es por eso que queremos hacer un poquito de, no digo historia, pero sí de antecedentes. Las conferencias de población se venían realizando en Naciones Unidas cada 10 años y se siguen haciendo, pero al principio eran solo de población, no incluían desarrollo. Y en el año 1984, esa conferencia fue en México y allí el gobierno de Estados Unidos, en ese momento liderado por Reagan, quiso hacer un retroceso sobre lo que estaba ya reconocido como derechos, en los derechos sobre todo reproductivos. Esto fue rechazado por los países en desarrollo y de nuestra región, tanto Brasil como Argentina estuvieron en contra, pero quedó siempre una nebulosa y falta de comprensión sobre por qué había que diferenciar los derechos sexuales de los reproductivos. Y esto creo que después vemos, pero eso está, ahora lo tenemos muy en claro. Pero en aquella época, y esto creo que es el gran avance de Cairo, fue acabar con que debía de establecer metas demográficas para la población. ¿Qué quiere decir esto? Que los países definían encarar eso de hacer desarrollo. En el año 94 se consigue acabar y decir que a partir de allí los derechos reproductivos nos exigen y nos plantean la posibilidad de que las personas expresemos nuestro deseo y no sea esto establecido por los gobiernos a través de una meta fija. Y esto no es menor, porque habíamos visto en países, no de otras regiones, de nuestro continente, abusos en ese sentido. Y creo que los más reconocidos son los abusos que ha habido en Brasil, justamente en el país que estamos ahora compartiendo, cuando a través de la BENFAM se hacen programas de esterilización a mujeres sin un buen información y consentimiento para cumplir las metas demográficas. Esto luego ocurre en Perú con el gobierno Fujimori y esto fue realmente a esa altura
muy, muy rechazado. Pero tengo que decir que en el año, yo hago un poco de historia, ustedes disculpen, ¿no? Pero eso es parte de lo que creo que hay que saber. En el año 92, cuando fue la ECO, la conferencia mundial de ecología o del medio ambiente en Brasil, tuvimos las mujeres, en la carpa de las mujeres, que fue un espacio privilegiado que tuvimos, privilegiado sobre todo porque era un calor increíble, ¿eh? Nos morimos ahí porque somos muy resistentes las feministas, pero casi morimos. Ahí tuvimos unas discusiones y unos encuentros con los ecologistas de insospechable calibre, como la primera ministra Nord Brundtland de Noruega, que era una feminista también, pero para explicar el por qué estos derechos debían de tener la perspectiva de las personas, porque si no era determinar la vida de una persona a través de que pueda o no tener hijos, cuando ella lo desee y lo elija, frente a una obligación de tenerlos o no, según el gobierno crea que es necesario. Y además la injusticia con las mujeres negras, que eran las que eran más fácilmente tomadas y forzadas a hacer una esterilización. Ahí tuvimos las fantásticas participaciones de una demógrafa brasileña, quiero honrar aquí, que es Elsa Bercó, una demógrafa excepcional, y que ella era afrodescendiente o tenía sangre negra, y también de la senadora y después gobernadora Benedita, que fueron nuestras voceras allí reclamando por esto. Bueno, se pudo concebir esto y así es como llegamos a Cairo y conseguimos por primera vez reconocer a los derechos reproductivos como algo que está en la esfera individual o personal de cada persona con su característica, y que en realidad no puede ser obligada. Nosotros decimos y se dice que no puede haber ningún tipo para ejercer este derecho de discriminación, coerción o violencia. Esto quiere decir que debe de dársenos información y cada persona debe decidir qué quiere en cada momento y cómo lo quiere. Esto nos lleva mucho trabajo, pero creo que hemos hecho avances fundamentales. Los derechos sexuales tienen que ver no con la reproducción, porque ahí viene otro concepto fundamental. Nosotros tenemos encuentros sexuales y relaciones sexuales con las personas no solo para procrear. Y aquí tenemos que levantar el derecho al goce, al placer. Y esto es fundamental, y esto es algo que yo creo que para los jóvenes y los adolescentes tenemos que bregar mucho para que realmente sea respetado, porque es completamente olvidado y hasta mal considerado. Yo no sé cómo se dice en portugués esto, pero para nosotros en español decimos que es mal visto. Es como que tener y pedir
el derecho al placer es algo que está mal y eso tenemos que acabar. La sexualidad en todas sus formas de expresión es y tiende para el placer. Es y tiende para el placer. Y esto lo debemos de defender y lo debemos de plantear. Entonces, los derechos sexuales no pueden estar subsumidos en los derechos reproductivos que están ligados a la reproducción, a la capacidad de generar un hijo. Esto es mucho más amplio en el derecho sexual y está vinculado al interés, al deseo de un encuentro con otra persona, pero para el placer y por el disfrute y no por la reproducción. Esto que yo digo así, todavía tenemos dificultades de que sea comprendido. Y ahora tenemos movimientos de quienes dicen que esto es una posición egoísta, que mira solamente al placer. Pues no, esto no es, porque también tenemos que entender que las religiones, que sobre todo son las que están en este momento hablando de esto, pero que no son las únicas, y todos los grupos, muchas veces nosotros decimos del establishment, que son los que tienen acceso al poder. Nosotros como ciudadanos simples no tenemos ese acceso, pero ahí estamos hablando de sectores como las Fuerzas Armadas, los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, no el pequeño empresario, mismo los grandes empresarios de los medios de comunicación, que tienen entonces esta capacidad de imponernos algunas ideas, y eso es lo que tenemos que plantear que no debe ocurrir, porque los derechos sexuales, al igual que los derechos reproductivos, deben de ser informados, pero no pueden ser obligados. No debe haber ningún elemento de discriminación, coerción o violencia. Y esto es muy importante porque vemos cómo ha habido y sigue habiendo un rechazo, negación y obsesión, yo diría, por negar el derecho a las personas no binarias a que ejerzan su sexualidad como quieren, cuando quieren y con quien quieren. Esto, digamos, es algo que yo vengo del campo de la medicina y ahí no es habitual que en una consulta a uno le pregunten cuál es la orientación y la práctica sexual o de género, con quién se vincula uno, no para que sepan, sino para que el profesional o la profesional se oriente a cómo tiene que darnos información, porque va a ser distinto según qué seamos, y cómo ejercemos nuestra sexualidad. También entender que estos no son formas rígidas. Yo puedo nacer con una orientación de un género, pero a lo largo de los años puedo cambiar. Y esto también es importante, y el respeto a las personas que hacen esto. Entonces, ahora lo que vemos es que entonces persiguen diciendo que no, cuando hablamos de estos derechos, estamos queriendo imponer el matrimonio igualitario o los vínculos entre personas del mismo sexo. Y esto es totalmente independiente, puede estar o no estar, pero sí se debe de respetar lo que cada uno cree, quiere y cómo lo quiere expresar, hacer. Así como también es respetable las personas que dicen que no quieren tener vínculos sexuales o que no quieren tener
tampoco, si los tienen, no quieren tener hijos, porque estas son cosas separadas, son cosas independientes y que cada uno debe de tener esa posibilidad. Esto se ha vuelto tan complicado que voy a ir cerrando porque creo que ya estoy en los minutos. En Beijing, al año siguiente, nosotros conseguimos que se reconocieran los derechos sexuales. Esto fue un gran logro y no pensábamos que iba a ocurrir, la verdad. Menos en ese momento, en el Cairo, que estaba creciendo el fundamentalismo y era una oposición terrible. Sin embargo, fue la embajadora de ese país que moderaba la reunión, una de las voces que más ayudó para esto. Pero, ¿qué pasa? Ahora, cada vez que hacemos el seguimiento de Beijing, hay un retroceso en los últimos 10 años, es impresionante. Entonces, la última propuesta que hemos tenido ha sido esto de los foros Generación Igualdad. Estos foros Generación Igualdad, que es algo que se pensó, ¿para qué? Para superar el ámbito de las Naciones Unidas, donde estamos sometidos al consenso de los 198 países que le integran. Y que cuando hay 1 o 2 países que no dan su consenso, no podemos llegar, porque es muy raro que en Naciones Unidas se vote. Entonces, este fue un mecanismo de crear una forma de poder avanzar en los acuerdos de Beijing desde una forma diferente en el cual hubiera gobiernos, y por eso está el gobierno de México y el gobierno de Francia, pero también hay otros que se incorporaron, y también la sociedad civil. La sociedad civil fuimos convocadas como feministas, y esto no es menor, porque se nos dio un reconocimiento que no siempre se da. Y en esto se dio también en la posibilidad de que nosotros eligiéramos nuestra representación en una forma libre y entendiendo la pluralidad no del sexo, del género, ¿tá? Y es así como se eligieron. Hubo más de 600 organizaciones que participaron. Fuimos elegidas 21 organizaciones o redes. En general hubo más redes que organizaciones individuales. ¿Para qué? Para, bueno, estar en este grupo de gobernanza que hemos venido trabajando y estamos por llegar al final ahora en París. A pesar de esto, les tengo que decir que no logramos salir mucho de lo que se quería, que era el modelo de la dependencia de la sociedad civil de los gobiernos y de las agencias. Esto es algo que tengo que decirles. Estamos por presentar una carta nosotros en la cual estamos expresando también un poco que pusimos 2 años y medio de trabajo y no resultó tan bueno como creíamos. Hay algunos avances y eso lo reconocemos y vamos a seguir trabajando sobre eso, que son las 6 coaliciones de acción, que si quieren después podemos entrar en ese detalle, pero no tanto como hubiéramos querido. Tal vez es porque siempre la sociedad civil pide más, pero ese es nuestro rol y así tenemos que seguir. Yo creo que con esto redondeé una primera parte. Dejo aquí. Gracias. Gracias, Mabel. Le damos la palabra a Elaine. Bom, Facundo e Raíssa, acho que a professora Mabel já deu um panorama geral, né, do histórico. Muito obrigada, professora Mabel. E aí, não foi um tempo tão longe assim, né, professora? Em 1996, a gente ainda tinha que discutir a diferença dos direitos sexuais e reprodutivos. E
a senhora falando, a impressão que eu tive é que a gente teve um retrocesso maior do que em 1996, pelo menos no Brasil, né? No Brasil, nós ainda temos alguns governos propondo, por exemplo, métodos contraceptivos por abstinência. Assim, a Raíssa pode me ajudar, mas nós estamos vivendo um verdadeiro terror, né? Principalmente as mulheres, né? Os grupos minoritários, que na realidade não são minoritários, né? A população negra, os indígenas, né? Nós estamos passando por um momento de recrudescimento, de retrocesso muito grande nas políticas do Brasil, né? E aí, interessante como a professora Mabel mostra todo esse contexto histórico, como que está extremamente atrelado aos governos conservadores, o controle dos corpos, né? Os controles dos corpos, principalmente das mulheres, dos negros e das populações que a gente chama de minorias raciais étnicas, mas na realidade não são minorias. Não são minorias de forma alguma, né? Então, não gosto de falar que isso é um ciclo histórico, mas a impressão que eu tenho é que a gente está sempre avançando 2 passos e, de repente, chega algum governo e a gente retrocede um passo. Então, esse histórico que a professora Mabel, ele nos mostra bastante como que as políticas, inclusive internacionais, de governos mais conservadores, têm um reflexo direto no corpo, né? Principalmente no corpo das mulheres, no controle. Então, como as políticas de biopoder, né? As biopolíticas, na realidade, têm essa cara de... Na realidade, estamos oferecendo os direitos reprodutivos para mulheres, mas, na realidade, elas são biopolíticas. Elas visam o controle, inclusive, do sistema reprodutivo, né? Então, no Brasil, a gente começa com algumas discussões nesse sentido na década de 80, com programas direcionados à saúde da mulher, mas ali naquele momento, é claro que está dentro do nosso histórico, né, de acesso aos direitos sexuais e reprodutivos, mas naquele momento, principalmente direcionado aos profissionais da saúde, a mulher era vista como apenas um sistema reprodutivo, né? Então, as políticas eram muito direcionadas ao sistema reprodutivo, né? Ao cuidado da mama, ao cuidado de todo o sistema reprodutivo, muito visando essa questão da procriação, a mulher enquanto instrumento de procriação. Isso na década de 80, não tem tanto tempo. E, infelizmente, até hoje, professora Mabel, os nossos cursos de medicina, eu converso isso muito com os meus alunos, né? As disciplinas ainda estão voltadas para a mulher, como um ser reprodutivo, né? É o estudo da mama, é o estudo da vagina, é o estudo do útero, do ovário, como se não houvesse uma pessoa que merecesse um cuidado integral a partir daquele sistema reprodutivo. Então, Facundo, eu posso começar a falar do histórico do Brasil, aproveitando esse gancho da professora Mabel? Pode ser? Sim. Ótimo, ok. Então, a professora Mabel sabe mais da história do Brasil do que eu. Bom, então a nossa história está muito atrelada, né, a esses governos, principalmente essa tendência mundial que foi muito conservadora, principalmente nessas décadas, né, de 70, 80. Nós tivemos alguns avanços nos anos de 1990, principalmente no Brasil, com a criação do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, em 1990, que foi uma conquista democrática dos brasileiros, e foi resultado de um movimento social, de uma mobilização social muito grande, né? De profissionais, de trabalhadores. Então, é realmente uma conquista popular e que está sendo ameaçada o tempo todo. A gente sabe que todas as conquistas democráticas, os pilares são frágeis dependendo dos governos que estão naquele momento na gestão, né? Então, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, nós tivemos um programa importante na década de 80, né? Que é o PAINS,
mas foi muito direcionado para essa questão reprodutiva da mulher. Né? Quase não se falava de sexualidade, como se a sexualidade não fosse algo do ser humano. Né? Então, a gente fala de reprodução, de sistema reprodutivo. E nós tivemos uma grande... Deixa eu pensar aqui. Sim, vamos fazer o retrocesso, o passo histórico. Né? Então, na década de 80, nós tivemos esse programa de atenção à saúde integral da mulher, mas muito voltado para essa questão da saúde reprodutiva, com essa divisão, essa cisão entre sexualidade. Então, sexualidade não se pode falar, a mulher não tem sexualidade. Né? E com a questão do SUS, nós tivemos um avanço muito grande. Então, pautas que eram até então proibidas, digamos assim, como controle social, que é a participação popular, que ela é muito importante. Então, o controle social no Sistema Único de Saúde traz pautas importantes que até então eram um pouco relegadas, como a saúde do trabalhador, saúde da população LGBT. Saúde da população LGBT ficou bem atrás, né? Nós tivemos essa discussão muito mais nos anos 2000. Mas com a nossa conquista de um sistema público de saúde, nós tivemos essa participação popular e uma pressão social no sentido da inclusão, inclusive, de políticas com enfoque de gênero, que hoje está quase sendo proibido no Brasil, viu, professora? Hoje, alguns grupos aqui falam que existe uma tal de ideologia de gênero. Eu nunca vi isso, a senhora já viu? Sim. Então, lá na década de 90, a gente já pautava algumas questões com foco em gênero, né, nos papéis de gênero, na importância dessa diferenciação, né, entre papéis de mulheres, de homens na nossa sociedade, e como que isso é a raiz da violência. Né? Infelizmente, a gente sabe que a violência contra a mulher, contra crianças e adolescentes está muito pautada nessa construção social do que é ser mulher e do que é ser homem. Então, nós tivemos uma conquista importante na década de 90, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O ECA, que foi em 1990, e que ali pauta a questão das violências contra criança e adolescente, né? E uma preservação da saúde dessas crianças e adolescentes. Até hoje o ECA é muito atacado aqui também, né? Alguns grupos assim, professora Mabel, algumas questões como o ECA, eles falam assim, isso aí é questão do povo dos direitos humanos. Você acredita nisso? Uhum. Então, tem determinados temas que a gente sempre, às vezes, está na discussão, e aí eles falam, isso é questão, isso é do povo dos direitos humanos. E aí, que bom, né? Que bom que são pautas das questões de direitos humanos. Então, em 1990, nós tivemos o ECA, que foi uma conquista importante. Em relação à violência contra a mulher, apesar de todo o impacto que a gente vê da violência, né, pessoal, tanto na saúde física como mental, nos cofres públicos, já que o nosso sistema é único, é público, e as violências, aí eu posso incluir tanto os acidentes como os homicídios, a violência contra a mulher, ela é toda assistida no Sistema Único de Saúde. Então, nós, mesmo a violência não sendo um tema único da saúde, é o Sistema Único de Saúde que vai lidar com essas vítimas, que vai receber as vítimas de acidentes e violência, né? Não só na urgência e emergência, mas todo o cuidado integral dessa vítima, o acolhimento, o atendimento em rede, né? Isso fica muito por conta do setor saúde. Então, isso foi tardiamente, de certa forma, incluído no Brasil, apenas na década dos anos 2000. Foi apenas em 2001 que a gente teve a nossa primeira política nacional de redução de mortes por acidentes e violência. Então, é a nossa ponto de partida. Apesar que a gente teve um movimento social, né, principalmente de pediatras, de médicos, de profissionais da saúde, principalmente para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, tivemos uma força muito grande do movimento feminista, mas a política que inaugura, né, o problema da violência enquanto algo no setor saúde foi apenas em 2001, né?
depois da criação do SUS e depois da Conferência de Cairo, que foi em 1996. Então, é como se o Brasil estivesse na retaguarda dos grandes movimentos internacionais. O OMS falou, então, a OMS fala em 1996, os países fazem isso é inserido na agenda do nosso país em 2001, né? Praticamente 6 anos depois. Certo? Então, em 2001, logo ali, a gente teve a nossa primeira política de redução de mortalidade. E várias questões vêm sendo discutidas. Uma delas é a importância da gente conhecer a violência contra a mulher, que sistemas de informação que vão dar esse cenário para que a gente desenhe, para que a gente desvele a violência, principalmente contra crianças, adolescentes, mulheres, idosos, para que a gente possa pensar em políticas públicas que são baseadas, né, em dados, baseadas num perfil epidemiológico. Então, isso também foi uma luta constante nossa, que eu digo assim, dos profissionais de saúde, dos movimentos feministas, desde o início do ano 2000, né? Em 2003, a gente vai ter uma primeira portaria falando da importância da notificação de violência contra a mulher, mas vejam bem, nós tivemos isso em 2003, né? Então, em 2003, a gente tem essa portaria. De fato, nós só conseguimos inserir a notificação de violência contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos num sistema nacional, foi em 2011, gente, foi logo ali. Então, em 2011 que nós temos, então, a inserção dessa necessidade de fazer a notificação da violência, porque até então, onde nós tínhamos dados sobre violência? De mortalidade, ou seja, o evento final da cadeia violência, nós íamos lá e analisávamos os dados por violências ou por internações, então nós conhecíamos apenas a cadeia final do ciclo da violência. Então, em 2011, nós conseguimos, então, inserir a notificação, né, para os profissionais da saúde, com muito custo, né? Demoramos, assim, quase 10 anos, professora Mabel, para que a gente conseguisse inserir isso na pauta como importante. Olha, nós precisamos conhecer a violência que está no dia a dia, né? Na violência que não levou a um óbito, que não levou a uma internação, que não chegou a fazer um boletim de ocorrência, mas que é uma violência e ela é acolhida pelos profissionais da saúde. Então, nós tivemos isso em 2011. Então, foram algumas conquistas que nós tivemos. Outras questões importantes que nós tivemos, a Lei Maria da Penha, que inegavelmente é uma das nossas maiores conquistas, né? Mas que demorou anos também para que a gente conseguisse, né? Não sei se vocês conhecem a história da Maria da Penha, mas vale a pena vocês procurarem, é uma história muito interessante de uma mulher farmacêutica que foi vítima de violência, que sofreu dentro da sua casa com o seu marido, né? Hoje ela é cadeirante, inclusive, por causa dessa violência que sofreu. Então, a Maria da Penha é uma lei belíssima, que não fala só da violência, mas que fala dos direitos das mulheres, né? Que fala de toda uma cadeia, de toda uma atuação intersetorial para que a gente consiga lidar com a violência contra a mulher. E, pasmem, apenas em 2015 nós tivemos a nossa lei de feminicídio, né? Apenas em 2015 que, então, esse evento, né? O fato da mulher ser morta porque ela é uma mulher, então foi considerado como um crime hediondo, né? Em 2015, há 6 anos atrás, né? E mesmo assim, professora Mabel, Facundo, Larissa e todos os participantes, aí nós temos que estar lutando o tempo todo, né? Então, tem até uma frase, não estou lembrada aqui se é da Simone de Beauvoir, que nos momentos de crise, nos momentos de tragédias, digamos assim, os grupos mais frágeis são os que mais sofrem, né? Então, a gente está num momento muito complicado no Brasil. Não gostaria de estar aqui falando para vocês de todos os retrocessos nos quais nós estamos vivendo, mas a gente considera que a gente teve uns 10 anos de retrocesso nos nossos conquistas dos direitos, né? Então, por exemplo, nós temos um grupo, né, Raíssa, que a gente fala de educação sexual para crianças e adolescentes e está se tornando quase um tema proibido dentro das escolas, né? Então, nós temos um cenário político no qual nós não podemos falar de educação sexual nas escolas, nós não podemos falar de gênero
nós corremos o risco de ser processado enquanto professores por abordar gênero, né? É como se gênero não fosse uma corrente teórica, é como se gênero hoje é um tema proibido no Brasil. Então, nossa experiência, infelizmente, não tem sido bem sucedida nos últimos anos. E aí a nossa luta tem sido constante, inclusive, né? Enquanto alguns países conseguem o direito da descriminalização do aborto, a gente está lutando por manter a educação sexual nas nossas escolas. A gente está lutando para que a mulher não tenha a obrigatoriedade de não fazer um aborto enquanto ela é vítima de um estupro. Existem, gente, até projetos de leis no Brasil, né, criminalizando, né, querendo obrigar a mulher a ter um filho de um crime tão hediondo enquanto o estupro. Né? Então, infelizmente, nós não temos tantas... os nossos desafios, eu acredito que no momento atual sejam maiores do que as nossas conquistas. Ok? Então, podemos partir para o nosso segundo momento. Infelizmente, eu gostaria de estar falando de questões mais positivas em termos de avanço, mas eu acho que no momento, mais do que nunca, a nossa necessidade é a luta para manter os direitos adquiridos. Né? Então, assim, a gente vai ter que parar. Nós paramos um pouco nos avanços e vamos lutar para manter o mínimo de direitos, né, que nós adquirimos até então, que foi discutido lá em 1996, na professora Mabel, e que agora é quase assunto proibido. Obrigada. Yo quisiera decir algo y luego me va a tener que retirar. Es una pena. Bueno, primero comparto y agradezco muchísimo este paso por todo, que me hace acordar a mucho de lo que nosotros acompañamos desde la Argentina y de América Latina a Brasil en ese proceso. Pero quiero decir que para nosotros tampoco aquí en la Argentina fue fácil. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva nos llevó 10 años de discusión para poder tenerla. Del año 92, recién en el 2002 la conseguimos. Y lo otro que quiero decir es que el reconocimiento al derecho al aborto fue más de 30 años. Estuvimos casi 32 o 33 años. Nuestra fundación nace con esa lucha, con esa bandera, hace 32 años, y recién este año lo conseguimos. Así que nosotros sabemos lo que cuesta y sabemos lo que son los retrocesos. Y en este momento estamos con el gran problema. Y algo que yo quiero reivindicar aquí es que incluso ahora hay algunos grupos feministas que están queriendo volver al sexo y no el género, y están realmente empujando hacia eso. A quienes luchamos por esto tantos años, vemos con gran preocupación eso, y por eso lo quiero traer aquí. Disculpen, pero es una de las preocupaciones que tenemos. Y cómo esto se está alimentando y está creciendo. Así que esto lo quería traer como otro problema que tenemos y que me parece que no tenemos que descuidar. Pero bueno, muchas gracias por todo esto. Y yo no me puedo quedar, lamentablemente, a acompañar en la discusión. No hay problema, Mabel, ya sabíamos, así que le agradecemos mucho porque haya podido sumarse. Y bueno, ahora vamos a seguir reflexionando un poco también en torno a lo que usted planteó y lo que Elaine recién comentaba respecto a la situación particular de Brasil. Creo que los dos países tenemos cosas para aprender unos de otros, sobre todo nosotros acá en Santa Fe, con algunos personajes que tenemos pululando por todos los partidos políticos. Así que nada, gracias, Mabel. No sé si alguien más quiere agradecerle a Mabel y después podemos seguir.
Agradecer, né, Raíssa, a professora Mabel. Um prazer imenso conhecê-la, professora. Espero que a gente possa ter outras oportunidades, não é, Raíssa? Yo también, también quiero volver a su país, y ojalá pueda visitarte, Oh, o que tú ótimo. puedas venir, Oh, podemos visitá-la também, com o maior. Bem-vinda. Oh, será um prazer. Obrigada, Chao, professora. hasta Tchau. luego, gracias, adiós. Bueno, continuamos. Yo no sé, me he quedado pensando en un montón de cosas. Aham. Sí, te dejo. Acredito que podemos continuar, sim, se você quiser fazer uma fala. E aí a gente pode seguir com a Elaine, se ela puder também. Vale. Yo, por ahí podríamos ir al punto, me parece específico, del marco legislativo Argentina-Brasil. Ahí un poco Mabel daba un marco así muy general de lo que fue la ley de salud sexual y reproductiva. Un poco ya hablamos en el encuentro pasado de la ley de ESI, de educación sexual integral, y ahora y después planteó el tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el aborto. ¿Cómo, yo te pregunto, Elaine, cómo son los procesos legislativos en Brasil? Si la legislatura es permeable a que este tipo de derechos se garanticen por ley, o qué mecanismos utilizan para garantizar este tipo de derechos. Bom, Facundo, apesar da gente considerar que estamos numa democracia, né, uma democracia participativa, ok, estamos, na medida em que nós temos pleito, né, Raíssa, mas nós temos uma questão muito importante, que é os nossos representantes no legislativo, ou seja, os grupos que representam determinados interesses no legislativo. Então, por exemplo, nas últimas eleições, nós tivemos vitória de deputados federais, né, e de senadores. Então, nós temos os nossos 3 poderes, e dentro da esfera federal, né, como presidencialismo, nós temos como executivo o presidente, os deputados federais e os senadores. Então, qualquer medida precisa ser aprovada em primeira instância pelos deputados, depois senadores, e vai ser aprovado pelo presidente. A grande questão é que nós temos atualmente no Congresso grupos representantes conservadores, principalmente grupos de evangélicos, grupos que estão muito atrelados ao discurso, inclusive discurso negacionista do nosso presidente, né? Então, eu acho que a nossa luta ela precisa ser de movimentos sociais, mas que pressionem os nossos deputados, certo? E aí, infelizmente, nós estamos num momento em que os nossos deputados estão muito atrelados aos interesses desses grupos conservadores. Então, nós temos uma luta muito importante no sentido, nas próximas eleições, inclusive de mobilizar a população para que a gente pense na nossa representatividade no governo federal. Porque se nós não tivermos os deputados na Assembleia Federal que pautem os direitos sexuais e reprodutivos, que pautem a questão do racismo, que pautem a questão das desigualdades sociais, nós não vamos avançar. Então, é realmente uma luta política importante. Então, nós precisamos mobilizar a população, os movimentos sociais precisam estar mais ativos do que nunca, porque as nossas conquistas, elas estão sendo ameaçadas justamente por causa da representatividade desses grupos conservadores, principalmente de extrema-direita, que ocuparam o nosso Congresso, né? Então, nós temos uma luta política muito grande de interesses desses grupos conservadores.
Então, o nosso momento, não sei se Raíssa concorda, mas é de vigília, vigilância dos direitos que já conseguimos até hoje e de pensarmos nas próximas eleições para que a gente diminua a representatividade desses grupos conservadores que estão na nossa Assembleia Legislativa, porque são eles que estão propondo, né, esse retrocesso, são eles que têm aversão à sexualidade humana, à sexualidade feminina, à autonomia do indivíduo, a considerar a integralidade do ser humano, né, enquanto ser autônomo, que não. E aí nós temos essa questão, principalmente, de que hoje nós não temos um Estado que seja laico, ele está muito pautado, as medidas estão sendo muito pautadas por questões religiosas, principalmente por causa desses grupos que ocuparam os espaços políticos. Então, nossos movimentos populares, nossos movimentos sociais, precisamos pensar em ocupar esses lugares estratégicos. E a Assembleia Legislativa é um desses espaços que nós precisamos lutar para ocupar, porque senão o retrocesso vai ser ainda maior. Concordo, Elaine, eu acho que você pontuou bem, assim, o que é o panorama político do Brasil atualmente, o que a gente precisa fazer. E aí você fez o link final justamente com os movimentos sociais, que é a temática da nossa terceira pergunta. E aí, nisso, eu acho importante ressaltar um ponto, porque aqui no evento a gente já citou muito a Conferência de Cairo, que foi em 1994. Né? Não sei se você sabe, eu vou levantar aqui justamente para discussão, mas em 1993 a gente teve aqui no Brasil a Conferência da Itapecerica da Serra, que foi uma conferência organizada por mulheres feministas negras, justamente como um preparatório para essa Conferência de Cairo. Só que, frequentemente, esses marcos históricos do feminismo, principalmente do feminismo negro aqui no Brasil, eles são deixados de lado na hora que a gente traz essa discussão. E essa conferência, foi um marco muito grande, assim, ela elaborou um documento com conceitos muito próximos do que a gente entende como justiça reprodutiva, hoje em dia, e direitos sexuais reprodutivos. Então, eu queria saber, assim, como que você vê quais são os desafios, tendo esse panorama, assim, dos movimentos sociais, movimentos feministas no Brasil, pensando em todo esse histórico que a gente tem também de apagamento, né, da nossa história em relação ao feminismo e especialmente aos outros grupos e as interseccionalidades que tem isso aí. A Raíssa fala de apagamento, infelizmente nós temos um apagamento em várias dimensões, né? Um apagamento, inclusive, da cultura indígena, né, das questões das plantas medicinais indígenas, né, é como se todo esse conhecimento, inclusive da população, né, negra e dos indígenas, não tivessem existido. Então, esse resgate que Raíssa traz sobre as nossas origens, ele é muito importante. E as mulheres têm um papel muito importante nisso, de resgatar essas questões, né, as questões históricas do nosso país que foram apagadas. Então, hoje em dia, nós temos projetos muito interessantes de resgate das nossas culturas, que é muito baseado na sabedoria popular, que é muito baseado em costumes de determinadas populações e que foram realmente apagadas, né? Que foram apagadas nesse sentido da padronização dos costumes dos povos, nesse sentido de trazer uma cultura ocidental, branca, hegemônica, e colocar isso como se fosse o determinante. Né? Então, nós, apesar de toda a nossa origem de histórico, de contribuição indígena, população negra, é como se todo esse passado fosse esquecido. Né? E essa luta, inclusive, dessas populações. E eu trago os indígenas muito agora, gente, porque realmente a gente tem uma preocupação muito grande com essa cultura, com esse povo, né? Diante da pandemia da Covid, é inevitável a gente não dizer que essas populações vulneráveis são as populações que estão sendo mais atingidas, que vão ser mais atingidas no futuro.
né? Então, todas essas questões de direitos, elas impactam diretamente essas populações mais vulneráveis. E que são as populações mais vulneráveis no sentido de direito? Então, nesse momento, a mobilização social, a luta dos grupos é muito, muito importante, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente não pode sair às ruas, nós temos que pensar em formas alternativas de pressionar os nossos representantes, de mobilizar a população, porque nós não estamos de mãos atadas, né? Então, de certa forma, eu fico pensando até que ponto não vacinar a população maciçamente não é, de certa forma, um interesse dos nossos governantes em manter a população, né, de certa forma, de mãos atadas. Então, nós temos aí uma grande questão, que é a questão da pandemia. Então, nós estamos lutando pela sobrevivência e, infelizmente, quando a gente luta pela sobrevivência, a gente esquece outras questões, né? Então, nós temos aí a violência contra a mulher, contra crianças, né, em níveis muito altos, mas a gente está preocupado com manter a nossa renda, colocar o alimento em casa, né? Porque o nosso nível de insegurança alimentar aumentou muito, né? Então, nós temos um percentual importante das famílias brasileiras em insegurança alimentar, outras no estado grave de fome, né? Então, eu falo assim que a gente tem um retrocesso, porque nesses momentos de crise, a sobrevivência acaba sendo a prioridade, né? E aí, nesses momentos, é que os movimentos sociais têm uma importância grande. Então, a gente tem aí movimentos, né, das mulheres negras, movimentos feministas, lutando, inclusive, com a questão da fome, né? Então, nós estamos trazendo para o front vários movimentos que estão lutando junto com a gente nesse momento, inclusive para a sobrevivência. E eu acho que isso é muito importante, Raíssa, para a gente fortalecer esses movimentos populares, porque acaba que é nos momentos de crise que esses movimentos eles se unem, né, em prol. Eu sei que é um momento tão complicado, é um momento de sobrevivência, mas nesses momentos é que os movimentos sociais eles mostram a sua força e que está junto com a comunidade, está junto com a população. Então, inevitavelmente, a gente precisa sensibilizar para trazer a população para o nosso lado também. Então, além de tudo, Facundo, a gente ainda tem o que a gente estuda um pouquinho, que chama criminalização dos movimentos sociais no país. O que é a criminalização dos movimentos sociais? É como se os poderes políticos eles marginalizassem, né? Eles marginalizam os movimentos sociais. Então, há uma diferença de uma manifestação de um movimento social para um movimento que defende o governo nas ruas, por exemplo, né? Então, no último mobilização que a gente teve, a prefeitura, alguns policiais de Recife atiraram bombas contra os manifestantes. Então, tinham crianças, tinham mulheres, tinham idosos, era uma manifestação pacífica. Então, a gente tem uma outra luta que é contra isso, essa criminalização dos movimentos sociais, né? Porque é como se esses movimentos eles estivessem sendo colocados, né, como alvos de perseguição dessa política policialesca, dessa política, de certa forma, que a gente está tendo, que é ditatorial, de certa forma, né? Então, a gente ainda tem isso, o enfrentamento da criminalização dos movimentos sociais. Com certeza, Elaine. É vigilância sempre, igual você mesmo colocou, né? Retomar sempre para esse ponto. Eu acho que o Facundo quer fazer uma outra pergunta e pode ficar à vontade. Muchas gracias, Elaine. Vos sabés que, entre otras cosas, para nosotros esta vinculación es muy importante porque si bien Argentina tiene una configuración de partidos especial, eh, y quizás acá uno no pudiera decir que los partidos populares sean partidos enteramente de derecha o enteramente de izquierda, porque se han definido históricamente como partidos policlasistas, por lo menos los mayoritarios. Hay posicionamientos de izquierda y posicionamientos más de derecha, pero sí en el último tiempo ha habido un resurgir de posicionamientos
conservadores de extrema derecha, diría yo, que se dan a conocer como la nueva derecha, generalmente asociados a gobiernos militares, a las fuerzas, digamos, a las fuerzas armadas, y también con una estrecha vinculación con los sectores evangélicos y más conservadores del catolicismo, evangelistas, pero estaban supeditados a la estructura del partido. No, ahora son ellos mismos. Entonces, para nosotros este tipo de encuentros es importante visibilizarlos acá, es importante dialogar también para conocer y para ver de cómo viene la cosa, porque cada vez se acercan más a los grupos de poder de los partidos y de alguna manera delimitan y delimitan el accionar de los líderes o las líderes políticas que tienen posibilidades de llegar. Y yo hago mucho foco en esto porque en definitiva son los partidos de gobierno los que después retroceden o avanzan en los derechos. Entonces hay que hacer mucho foco ahí y no perderse en la discusión más, si se quiere, chica de los partidos minoritarios. Y quizás suene feo como lo digo, pero me parece que ahí tiene que estar puesta la mirada de los movimientos sociales, feministas, de las juventudes. Quería hacer esta reflexión para que también se entendiera un poco por qué a nosotros nos gustó mucho y adherimos rápido a la idea de hacer algo junto con CRIM. Y por último, y esta es una consulta más, creo que más personal que yo acá en Rosario hay un libro de cabecera para lo que fue la construcción del sistema de salud pública y de salud integral que se dio en nuestra ciudad, en la provincia de Santa Fe, que es Epidemiología sin números, de Noamar de Almeida Feijó. Quería preguntarte si además de ese texto, ¿qué otro tipo de texto aconsejás desde esa perspectiva similar? Mas você fala do texto do Naumar? De él o de cualquier otro autora brasileña que ahí tenga una perspectiva así de crítica, si se quiere, de alguna manera, de las epidemiologías o de la... Autor, ele chama Luiz Castiel, posso até colocar aqui, ele é da Fiocruz, né? E ele discute muito essa questão do biopoder nas políticas de promoção da saúde. O que é o biopoder nas políticas de promoção da saúde? As políticas de promoção da saúde do Brasil, inicialmente, baseou muito no risco individual. Apenas no risco individual. O que é isso, Facundo? Não fume, não beba, se você é obeso, a culpa é sua, né? Então, muito baseado no relatório de Lalonde, que é um dos primeiros relatórios, né, canadenses, muito baseado na corrente de psicologia do behaviorismo. Não sei se vocês... É compreensível para você o comportamentalismo, o behaviorismo? Facundo? No llegué a entender la última parte, me perdí en el... Isso. Esse relatório, o relatório de Lalonde, que é um relatório que deu origem às políticas de promoção da saúde, foi muito baseado na corrente de psicologia behaviorista, que é o controle dos comportamentos, né? Então, ele é muito baseado em controlar comportamentos individuais. E isso se tornou algumas políticas públicas no Brasil. E esse autor, Luiz Castiel, ele traz essa discussão crítica em relação à promoção da saúde. Até onde o indivíduo é autônomo dentro das possibilidades de adotar um comportamento saudável, ou é o Estado que precisa ditar para ele o que é ser saudável.
como o Estado pode ditar para uma pessoa que é de um grupo vulnerável, mora em uma região de vulnerabilidade socioeconômica, que ele precisa fazer atividades 3 vezes por semana, durante 30 minutos, comer 6 porções de verduras, frutas, se essa pessoa sai de casa para trabalhar às 4 horas da manhã, se ela fica grande parte do seu tempo em ônibus, em metrô, em meios de transporte, certo? Então, Luiz Castiel traz muito essa discussão crítica dessas políticas de promoção da saúde que não consideram as desigualdades sociais, que não consideram os determinantes sociais de determinadas populações. É como se as políticas de promoção da saúde fossem baseadas nessa classe média branca, né, com um poder aquisitivo X. E nós não podemos padronizar os comportamentos saudáveis de nossa população nessa classe média branca que sai de casa às 7 horas e retorna às 16 horas e tem uma pista de caminhada próxima à sua casa. Essa outra pessoa que reside num determinado bairro não tem pista de caminhada, mora numa região de vulnerabilidade social, né, que é tomada por controladores do tráfico, por exemplo. Então, ele traz essa discussão bastante crítica das políticas de promoção da saúde. Então, deixa eu ver se eu tenho... esse aqui é o que você está falando, né? O que é saúde, do Naumar? Não achei o do Castiel, mas vou indicar uma outra pesquisadora brasileira, que é a Cecília Minayo, Violência e Saúde. Cecília Minayo é uma pesquisadora da Fiocruz também, e ela trata bastante da temática de violência no nosso país, tá? Mas depois eu mando para vocês a indicação do Luiz Castiel, nesse contraponto das políticas de promoção da saúde. Até que ponto essas políticas não estão a favor de um controle dos corpos da população. E que, de certa forma, se você culpabiliza o indivíduo por ele estar obeso, por ele estar com a glicemia alta, por ele ser hipertenso, ao culpabilizar o indivíduo, você retira a responsabilidade do Estado de manter políticas públicas de promoção da saúde. Olha que interessante, né? Então, as raízes dessas políticas de promoção que culpabilizam o indivíduo, elas jogam totalmente a responsabilidade de manter uma saúde para o indivíduo e retira do Estado a responsabilidade em oferecer políticas públicas de uma vida mais saudável. Muchas gracias. Después le voy a preguntar, les voy a pedir a las chicas si nos pueden a través tuyo pasar estos textos, los nombres completos de estos textos, porque es hiper interesante. En Rosario, este texto que te decía, en los 90 fue el que marcó el quiebre de una forma de pensar el sistema de salud público a una nueva manera de pensarlo desde una perspectiva mucho más integral y desde enfoques más cualitativos que cuantitativos. Entonces, realmente fue una transformación y nuestra ciudad, Rosario, en Santa Fe, fue de alguna manera un faro y lo sigue siendo hasta hoy. Incluso adelantado en muchos derechos en lo que tenía que ver con el acceso a los tratamientos de hormonización quirúrgicas para las personas trans previa a la aprobación de la Ley Nacional de Identidad de Género. Entonces ese texto fue como muy simbólico, por eso quería preguntar cuáles otros se podían ver, quizás ya más actuales, por decirlo así de alguna manera, entre comillas, como para poder leer. Posso fazer um apanhado, Facundo, de alguns autores que têm essa visão e mando para vocês. Gracias. Ótimo. Podemos encerrar? Acredito que sim.
Ok. Então, só para lembrar, o nosso próximo dia de evento é dia 18 de junho, às 18 horas também, para todo mundo que está aqui, porque tem que estar presente nos 3 dias para ganhar o certificado. E aí, muito obrigada a todo mundo que acompanhou, muito obrigada, Faconda, Elaine, e agradeço a Anabel também pela participação aqui. Obrigada, Raíssa, obrigada, Facundo, por esse evento e que a gente possa estreitar as nossas relações e pensar nas nossas parcerias. Ok? Um abraço para todos, boa noite. Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas.